crer. Nesse instante estamos diante de Ti mais uma vez e queremos, Senhor, pedir perdão por nossos pecados. Desejamos ter um maravilhoso tempo diante de Ti, diante da Tua presença, e pedimos que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades e que possamos mais uma vez sermos abençoados pelo Senhor. Nós deixamos de lado nossos afazeres e compromissos, nossas casas, tudo o que temos, e viemos apresentar a nós mesmos a Ti nesse instante. E sabendo que não temos coisa boa para apresentar a Ti, então estamos atrás daquilo que é bom, daquilo que é maravilhoso, daquilo que é o Senhor. Que o amor perfeito, o Espírito Santo, possa vir às nossas vidas e nos encher, e nos batizar, nos limpar e nos purificar de toda injustiça. Nós dependemos disto para viver, Pai. É a nossa oração, sinceramente, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a vocês, no precioso nome de nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade a um culto que tivemos no mês passado, antes que eu viajasse para a cidade de Florianópolis. Eu lembro que nós tivemos um culto com o título Cegos Novamente, ou Cegueira Novamente. E naquele culto nós lemos com vocês, para vocês, a mensagem, um sermão pregado pelo irmão Liveio, com o título O Arrebatamento, parte 6. Ele pregou uma série de 20 e tantos cultos, estudando a mensagem O Rapto, ou O Arrebatamento, do irmão Branda com a sua igreja. E temos traduzido já até a parte, acredito que é número 8, é o número 8. E nesta parte 6, ele pregou sobre cegados pela presença, e eu quero continuar com vocês a leitura deste sermão, porque nós temos muita coisa para extrair disto aqui. E agradeço a presença dos que vieram hoje, e os irmãos que estão conectados conosco pela internet, que possamos ter um bom tempo nesta quietude enquanto aprendemos sobre a palavra de Deus. Nós ficamos no parágrafo 7 do sermão Rapto, parte 6, onde ele estava citando o irmão Brana a respeito daqueles que seriam adversários. Eles seriam adversários da doutrina de Cristo. E estariam cegos por não conseguir ver Deus, ou a presença de Deus. E estas pessoas estão ficando cegas, e estão sendo cegadas, pela própria presença. Lembre-se que o povo de Israel foram cegados pelo próprio Deus, para não verem o cumprimento das Escrituras. Então agora essas pessoas estão sendo cegadas pela própria presença de Deus.
Quando Deus se apresenta, ele traz luz para um e deixa outros em trevas. E mesmo que esses outros se ajuntem para também ouvi-lo, ele falará por parábolas. Então, quando você não entender alguma coisa, é melhor você aplicar o seu coração na compreensão. É melhor você procurar entender. É melhor você buscar saber. Porque foi o que os discípulos fizeram. O que eles não entenderam, perguntaram a Jesus depois. Porque Jesus falava em parábolas exatamente para que as pessoas não compreendessem. Agora, se ele falar em parábolas hoje para nós, ou das duas, uma. Ou ele quer que eu pergunte depois, que eu aplique o meu entendimento a buscar mais de Deus, ou realmente Deus não quer que eu saiba alguma coisa. Uma dessas duas coisas estará acontecendo. E o professor veio falar a respeito desses que são cegados pela presença. Ele diz, ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. Agora você verá que o irmão Branham vai bater nisso, estrada abaixo, um pouco. Quando nós chegamos no batismo do Espírito Santo, e como você entra, ele disse aqui, não há nada, veja, mas um procurar temeroso de juízo e indignação inflamável que devorará os adversários. Isto é uma leitura das Escrituras, viu? Só restará um procurar temeroso de juízo e indignação inflamável que devorará os adversários. E ele pergunta, adversários? Quais adversários? Quais seriam os adversários hoje da verdade? Ele diz, aqueles que não receberam a verdade. Eles deliberadamente a colocam de lado. Agora ouçam isto. Nós estamos falando de Moisés. E Moisés é Êxodo. E Êxodo é o quê? Saída. Que significa arrebatamento. Quando estamos lendo de Moisés, quando estamos vendo a trajetória de Moisés, quando estamos lendo o que aconteceu com o povo de Israel, e aplicamos tudo aquilo dentro do livro de Josué, e depois aplicamos tudo aquilo dentro do livro de Efésios, nós não estamos falando de outra coisa, a não ser de um povo que estão sendo chamados e posicionados na palavra para serem arrebatados. Moisés fala de Êxodo e Êxodo fala de arrebatamento. Nós entramos nisso, não entramos, o assunto era arrebatamento. E não importa para que olhamos, isto tinha a ver com o assunto. Portanto, cada ilustração e cada escritura tinha um som harmônico, se não um elemento absoluto de vindicação. Arrebatamento. Olha, cada parte das escrituras, cada assunto na escritura, trata-se de arrebatamento e vindicação. Se a Bíblia completa é a revelação de Jesus Cristo, e esta revelação de Jesus Cristo viria nos últimos momentos em que o mundo está em trevas, trevas espirituais, o mundo inteiro em trevas, e somente os verdadeiros filhos de Deus poderão enxergar a luz da hora daquilo que Deus está realizando, então cada parte da Escritura, cada assunto da Escritura está tratando de arrebatamento e daqueles que recebem esta vindicação para o arrebatamento. Não se esqueçam disso. Porque às vezes você está lendo sobre Moisés, está lendo sobre Jeremias, está lendo sobre o livro de Atos, está lendo sobre as cartas de Paulo, e não entende do que se trata aquilo. Vê? Continuando. Agora nós entramos em Êxodo, nós vimos como Deus interpreta a sua palavra. Então ele cita o parágrafo 28 da mensagem do irmão Branham citando o Moisés. Aqueles que desprezavam a lei de Moisés, aqueles que desprezavam a lei, morria sem misericórdia sob 2 ou 3 testemunhas. Se um homem, se uma mulher quebrantasse os mandamentos, discordasse de alguma coisa, não cumprisse algo que estava prescrito na lei, e se 2 ou 3 testemunhas testificassem que viu aquela pessoa cometendo tal delito, tal ato, tal coisa errada, então ela morria sem misericórdia. Não adiantava pedir perdão, não adiantava pedir desculpa. Você sabe, no caso daquele homem que cobiçou a capa babilônica e a cunha de ouro e os apetrechos da barraca do adversário, não adiantou ele pedir, tenha misericórdia de mim, tenha dó de mim. Não, ele foi apedrejado. Sem misericórdia, quebrantando a lei de Moisés. 2 ou 3 testemunhas testificando que realmente aquela pessoa estava em falha, então era morto sem misericórdia.
E Paulo, ele cita estas coisas para a igreja e ele diz assim: agora, se na lei de Moisés, quando alguém quebrantava esta lei, era morto sem misericórdia, quanto mais agora, quando se tem por inválido ou como nenhum valor, o sangue da nova aliança. As pessoas acham que passarão sem problema, que chegarão diante de Deus e apresentarão suas vidas cheias de pecado e incredulidade, como se Deus fosse obrigado a recolhê-las do céu, sendo que durante o tempo que viveram aqui na terra, nada fizeram, nada falaram, nada trabalharam em prol do reino de Deus? Não, senhores. Elas terão o seu castigo com toda certeza. Veja isto. Eu não estou nem aí se ele tinha sangue ou não. Eles pegaram o homem recolhendo gravetos no sábado para cozinhar um pouco de comida e eles disseram: agora, apenas um minuto, nós temos uma sensação de que isso está errado. Vê? Está errado ou não? Aquele homem poderia dizer o quê? Realmente, Moisés disse, a lei diz que dia de sábado não devemos recolher gravetos para cozinhar. Isto era a lei de Moisés. Mas o homem precisava esquentar o leite da cabra para a criança. O homem precisava cozinhar a sua comida. Mas foi dito que na sexta-feira fosse recolhido aquilo para o dia anterior, para que no dia de sábado eles não saíssem a procurar. E uma vez que ele estava fazendo, alguém disse: escuta, isso não é errado? Você sabe, sem misericórdia. Já se levava ao ancião, aos anciões da congregação, e aquele homem era apedrejado, tirado fora, para que aquele pecado, aquele opróbrio, não contaminasse a congregação, não contaminasse as outras pessoas. Observe como é. Moisés disse: eu não sei, mas eu vou inquirir. Moisés, sendo o profeta, inquiriu e voltou. Como o veredito, ele disse: apedrejai-o com pedras até que morra. Era assim no tempo de Moisés. Você diz: eu não gosto disso. Onde estava o sacrifício? Onde estava o sacrifício? Bem, onde estava o sacrifício? Eles fizeram isto no Egito e trouxeram isto direto para cá. Agora, com o sacrifício de sangue de pé ali, eles foram contra a palavra de Deus? Sim. Agora você diz: só um minuto. Isso não foi intencional. Ele não estava catando gravetos com má intenção. Ele não quebrantou aquela parte da lei com má intenção. Só um minuto. Aquela mentirinha que eu disse foi para livrar meu filho. Foi para não ter que ser... eu tive que dizer que ele estava doente em casa, que é para poder não ser, como diz assim, reprovado na prova. Não é? É apenas um exemplo. Aquela mentirinha que eu disse que ele estava doente para poder não ir para o trabalho, você sabe, foi com uma boa intenção. Ele precisava resolver esses problemas. Achamos que isso passará batido? Não, senhores. A Bíblia diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar, ele vai recolher aquilo. Dizem que quem semeia vento vai recolher tempestade. Não é? Você planta um grão e você vai recolher centenas de grãos. Então, se você planta uma coisa errada, você vai receber centenas e milhares daquilo em dobro em torno de si. Se você diz uma mentira, você terá que dizer outra amanhã para sustentar a primeira. E daí a pouco você vai se encontrar dizendo 20 ou 30 mentiras para sustentar aquela primeira que você disse. Vê? E o final de tudo, não existe mentira grande nem mentira pequena. Mentira é mentira, pecado é pecado. Não adianta. Ah, mas e o sacrifício de Cristo? Mas Jesus morreu para pagar meus pecados. Sim, mas ele morreu e aqueles que recebem o sacrifício em propiciação dos seus pecados, estas pessoas são perdoadas por quê? Porque elas se arrependem. Mas não adianta você se arrepender e voltar a fazer de novo e voltar a continuar na mesma vida. Porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então a misericórdia só atua para aqueles que confessam o pecado e deixam de cometê-lo. Mas a partir do momento que o seu interior está predisposto a continuar com aquilo, então não há sacrifício para você, porque você tem como inválido o sangue de Jesus Cristo. Vê? Esta é a questão. Observe. Pois bem, Moisés simplesmente disse: apedrejai-o. Não existe outra coisa. Agora você diz: só um minuto, não foi intencional. Eu perguntaria a você: será uma desobediência proposital? Já que aquele pecado, aquele erro que você comete não foi intencional, não foi porque você queria, então será que foi uma desobediência proposital? Porque você sabe o certo e o errado. Vê? Aquele rapaz sequer sabia
Isto é exatamente o que eu quero dizer. Agora veja o que está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 17. Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, Lucas capítulo 1, versículo 17, para acompanharmos aqui o pensamento do reverendo Liveio. Ele lê aqui: e irá diante dele, é Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá adiante dele. Dele quem? Esta escritura está se referindo a João Batista, aquele que batizou a Jesus. Quando ele estava para nascer, e o anjo conversou com seu pai Zacarias no templo, dizendo para Zacarias que ele ia ter, a sua esposa ia ter um filho, e colocasse o nome de João, foi dito assim para Zacarias: e este João Batista irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e aos rebeldes a prudência dos justos. Então, aquele homem teria este ministério, que através de sua palavra e de sua pregação, os rebeldes se converteriam. Aqueles que eram rebeldes se converteriam à prudência do justo. Porque o justo é prudente, ele não pisa em qualquer lugar, ele não pisa em qualquer buraco, ele não anda por qualquer caminho, ele não entra em qualquer beco da vida, vamos dizer assim. Ele tem prudência, então ele sabe como se conduzir, como falar, como negociar, como conversar com as pessoas, e outras sair. E deixar a porta aberta para voltar outra vez e ser aceito outra vez. A mensagem de João Batista estava ali para fazer isto, para converter. Veja isto. Irá diante deles, no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo. Bem, estes rebeldes aqui, que você tem nas Escrituras falando sobre eles, não são aqueles que são intencionalmente desobedientes, como se estivessem indo contra uma ordem real. Você tem aqui uns rebeldes, e o que estamos aprendendo agora é que esses rebeldes que seriam convertidos pela pregação de João Batista, não são aqueles que intencionalmente estão com rebeldia contra uma ordem real. Não, senhores. Preste bem atenção para que você entenda isto. Eles não sabem melhor, ou eles não sabiam como fazer. Eles eram ignorantes e por isso eram rebeldes, por causa de sua ignorância. E por eles serem rebeldes por causa da sua ignorância, a mensagem do Elias, de João Batista, veio para dizer para eles que eles estavam errados. E quando uma pessoa, na sua ignorância, comete erros, mas alguém chega e lhe corrige, lhe mostra a verdade, e essa pessoa estará disposta a mudar de vida, a mudar de situação e dizer: isto eu não vou fazer mais, porque agora eu sei que é errado. E o que acontece com a sua vida antes? A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Vê? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas uma vez que você não é mais ignorante, então você será responsável por cada ato praticado, por cada palavra dita, por cada pensamento pensado. Você pode esconder seus pensamentos dos familiares, da igreja, dos irmãos, da esposa, do pai, seja de quem for. Mas de Deus, não. Seus pensamentos, meus pensamentos, falam diante de Deus mais alto do que minhas palavras. Ele sabe cada coisa que nós pensamos. Então Deus sabe se somos inocentes ou não, com respeito a alguma coisa que fazemos, que pensamos, que praticamos. Poderemos dizer: mas eu não queria fazer isto. Mas Deus sabe do nosso coração e sabe se antes de fazermos, estávamos já conscientes do certo e do errado. Vê? Estes rebeldes que João Batista veio para converter, eles não tinham intenção de serem rebeldes contra alguma ordem estabelecida ou contra a lei do próprio Deus. Eles eram ignorantes. E por serem ignorantes, precisavam que alguém viesse para lhes esclarecer. Agora, estas pessoas sabem melhor. Irmão Liveio continua aqui. Estas pessoas sabem melhor, porque elas tiveram Moisés, elas tiveram Jesus, e agora eles têm o William Branham. Veja isto. Mais o que até mesmo os historiadores clássicos das Escrituras lhes dirão, nenhum homem em 2000 anos produziu o que William Branham produziu. Observe. Qualquer historiador cristão da história, eles podem testificar, se for fazer comparações, que dentre 2000 anos de cristianismo, nunca um homem foi ungido por Deus como este homem, como William Branham. Nunca. Nenhum pregador do Evangelho, nenhum missionário, nenhum deles que já esteve na terra, nenhum teve a unção que William Branham teve. E se Deus, através deste homem, trabalhou de uma forma tão sobrenatural e maravilhosa,
agora recentemente, tão próximo de nós, isto mostra que as pessoas estão inexcusáveis. Elas não têm desculpa. Elas não têm desculpa. Cada noite o anjo do Senhor estava presente em suas reuniões, interagindo com as pessoas, revelando os segredos dos corações, chamando as pessoas pelo nome, dizendo que enfermidade tinha, tudo, mostrando que era o mesmo sinal messiânico dos dias de Jesus Cristo. E, no entanto, as pessoas permaneceram incrédulas, sem acreditarem, sem crerem. Chamavam de telepatia, chamavam de psicologia, chamavam de tudo quanto é coisa. Os seus corações não estavam prontos para dar boas-vindas à presença de Deus, à manifestação sobrenatural de Deus, como não estava há 2000 anos atrás. Enquanto Jesus estava pregando, hoje todo mundo fala de Jesus, todo mundo lê sobre Jesus, a Bíblia está em todos os lares, e as pessoas sabem dos milagres que aconteceram, as pessoas sabem da pesca maravilhosa, sabem de tudo aquilo. Vê? Mas se você tivesse vivido nos dias de Jesus, você teria seguido junto com aqueles poucos desprezados? Não, Senhor. Estaria chamando também de filho legítimo, de bando de doido, de preguiçosos que não queriam trabalhar, de publicanos, de pessoas que não lavavam as mãos antes de comer, e aquela coisa toda, que andavam com pés empoeirados e tudo mais. Vê? Eram pessoas das quais a sociedade mantinha distância, não queria estar próximo. E hoje você vê toda essa sociedade, é Jesus para lá, Jesus para cá. Isto é pura hipocrisia. A prova que eles não querem nada com Jesus é que eles não querem mudar suas vidas. Eles não querem crer na verdade como ela é e mudar suas atitudes. E viver uma vida cristã. Eles não querem. Querem entrar no céu vivendo qualquer tipo de vida aqui. Não irão de forma nenhuma, porque a palavra de Deus diz que não. E acabou. E a palavra de Deus é a autoridade final. Vê? Pois bem, agora veja aqui. Nenhum homem produziu o que o William Branham produziu. Agora nós temos algumas pessoas da laia de Satanás. Não lhe veio pregar bravo assim, viu? Nós temos algumas pessoas da laia de Satanás, do espírito do inferno, que agora querem denegrir um homem. Denegrir um homem. A maioria dos pentecostais, das igrejas evangélicas, fazem estudo contra o William Branham, chamando-o de falso profeta. E aqui o irmão Oliveira chama eles de laias de Satanás. Eles tentam denegrir a um homem que sequer são dignos de limpar sua latrina. Isto é certo. Espiritualmente, fisicamente falando, porque eu conheço esses pássaros raros, né, em outras palavras, e eu conheço o profeta. O Oliveira está dizendo, eu conheço esse tipo de gente e conheço também o profeta. Agora nós vamos direto até Jesus Cristo. Bem, ele está lendo aqui as cartas de Paulo, onde diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Veja, ele pregou algo dentro deste versículo. Primeiro ele leu a parte que Paulo diz assim, ó, quebrantando a lei de Moisés, com 2 ou 3 testemunhas para testificar daquilo, era morto sem misericórdia. Vocês lembram disso? Isso é o que está escrito nas cartas de Paulo. Então ele continua agora. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Como é que se pisa no Filho de Deus? Rejeitando a sua palavra. Quando se rejeita a palavra de Deus, está se pisando no Filho de Deus. Veja bem. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, se quebrando a lei de Moisés era morto sem misericórdia. E estas pessoas que fazem isso, olha, pisam no Filho de Deus, o sangue santo que foi derramado na cruz, eles têm aquilo como profano, tá? A aliança com a qual foi santificado, eles pisam em cima daquilo e faz agravo ao Espírito Santo. Que tipo de castigo essas pessoas merecem? Será bem pior do que um apedrejamento. Será bem pior do que queimado. Será bem pior do que terra engolindo. Eles serão lançados no lago de fogo junto com Satanás e seus anjos. É o castigo que lhe resta. Agora, o irmão Oliveira diz, você pode ir direto até o sangue e ir para o inferno. Veja isto. Você pode ir direto até o sangue e ir para o inferno. Você pode reconhecer o sacrifício
e falar sobre sua esperança em Deus, mas isso não significa nada se você rejeita a luz. Então nós temos aqui pessoas que podem ir até o sangue, se banhar, descer as águas batismais. São pessoas que falam do céu, que fazem de tudo, que cantam, que louvam. Mas aqui esse pregador está nos dizendo, ele pode reconhecer o sacrifício, falar sobre sua esperança em Deus, mas isto não significa nada se você rejeita a luz. Porque se rejeita a luz, você está em trevas. Agora, o que significa rejeitar a luz? Jesus disse, Pai, é a verdade. Davi disse, lâmpada para os meus pés, luz para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus manifesta, a revelação da palavra é a luz que Deus tem para nos iluminar, para nos dizer como devemos caminhar nesta terra. Quando você rejeita a palavra, quando você rejeita o ensinamento da palavra, quando você rejeita o cumprimento da palavra para o dia que você vive, você está dando as costas para a luz, está abraçando as trevas, você está dando as costas para o céu e de uma forma deliberadamente estará caminhando a passos largos para a perdição. Esta é a verdade. E a verdade tem que dizer amém mesmo, né, irmão Manuel? Tem que dizer amém aquilo que é a verdade. Então veja isto. Agora, qualquer pessoa pode dizer amém com abundância. E algum de nós pode sentar e se perguntar do que eu estou falando. Bem, eu estou fazendo melhor para explicar isso para você. Ele continua a leitura das Escrituras. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. As pessoas não sabem o quanto que é difícil cair nas mãos do Deus vivo. Elas mentem com medo do patrão, elas mentem com medo do pai brigar, ou da mãe, elas mentem com medo disso, ou com medo daquilo, mas horrenda coisa será no final de toda a sua trajetória, quando tiver de prestar contas ao Deus Todo-Poderoso, de tudo que fez aqui na terra, desde quando tomou conhecimento sobre o certo e o errado, até o seu último suspiro de vida. E não adianta dizer, Senhor, eu não queria, eu não sabia que era errado isto. Então será mostrado toda a sua vida. No dia do julgamento, toda a sua vida será mostrada diante de todas as pessoas. Diante de Deus e dos anjos e de todo o mundo. Sua vida será mostrada. Cada vez você rejeitou, cada vez você não quis, você riu daquilo que é correto. Cada vez você disse não àquilo que Deus exigiu de você. Então você estará sem desculpa. Você vai descobrir ali que é horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Enquanto Ele está oferecendo a sua graça e a sua misericórdia, as pessoas rejeitam. Então, quando Ele lançar sobre a pessoa aquele julgamento que está estabelecido para todos aqueles que rejeitam, meu amigo, a Bíblia diz que ali haverá o quê? Choro e ranger de dente. Choro e ranger de dente. Pois bem, bem conhecemos aquele que disse. Tudo bem, agora vamos para João 3,16. João 3,16, aqui nós estamos falando sobre sacrifício. João 3,16, você conhece isso na sua escritura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Observe, Deus fez isto. Ele deu, Ele entregou seu Filho como um presente. Quando você recebe um presente, você quer que as pessoas abram o presente, e as pessoas pelo menos tenham um sorriso, uma palavra de agradecimento. E reconheça isto que você fez. Agora, Deus deu o que Ele tinha de mais precioso para si mesmo. Ele deu o seu unigênito, o seu primogênito. O Filho que estava no seio do Pai foi dado como um sacrifício para a propiciação dos nossos pecados. E durante esta semana, durante esse final de semana, o mundo inteiro estará comemorando isto, a paixão de Cristo, o sacrifício de Cristo. Nem sequer sabe do que se trata. Estarão preocupados em não comer carne, estarão preocupados em cobrir os santos da parede, estarão preocupados em passar um dia de jejum ou quantas horas de jejum. Estarão preocupados com isso, porque foi isto que a sua igreja lhes disse. Mas quantos estarão preocupados com os seus pecados e sabem que aquele sacrifício, que a morte de Cristo foi por causa dos seus pecados? E quantos estarão dispostos a mudar de vida e dizer, Senhor, eu não vou fazer mais isso, eu vou viver para Ti, eu vou consagrar minha vida a Ti? Quantos estarão realmente comemorando o sacrifício de Cristo? Vê? Eles não sabem que presente foi esse que Deus mandou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. E então a Bíblia diz em seguida, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é condenado. Veja, mas quem não crer já está condenado. Então a questão está em crer ou não crer. Mas todo mundo diz, eu creio. Todo mundo diz que crê. Mas isto é suas palavras. Mas quando elas agem, quando elas interagem, quando elas conversam, quando elas atuam, então elas mostram que não crê. Porque as atitudes delas, as palavras delas, suas piadas imundas, seu linguajar sujo, suas músicas profanas, tudo que eles fazem mostram que eles não são crentes na palavra de Deus. Eles descreem, porque se eles realmente crescem na palavra, eles viveriam diferente, e eles fariam diferente. Não estariam estragando sua saúde com as drogas, não estariam estragando sua saúde com a bebida, não estaria atingindo a vida dos outros com o linguajar, com fofoca, com todas essas coisas, porque um cristão não deve viver dessa forma. Hoje, você encontra algo tremendo sobre a terra, algo esquisito e vergonhoso. A maioria dos chamados crentes são a pior raça, são os piores que existem nos negócios. Você encontra pessoas que dizem, eu não quero fazer negócio com crente. Por quê? Porque eles compram e não pagam, eles tratam e não cumprem. Estão vivendo pior do que antes, quando vivia na incredulidade. Isso quer dizer que eles nunca saíram da vida de incredulidade. Eles realmente não estão convertidos. Se associaram a uma igreja, se associaram a um grupo de pessoas, mas conversão verdadeira? Não, senhores, porque um crente, um cristão, não deve andar por aí fora envergonhando a palavra de Deus, envergonhando o testemunho de Cristo. Ele precisa viver como um exemplo vivo, para que todos possam vê-lo como um filho de Deus, uma filha de Deus. Se isso não acontece, então não queira culpar a culpa no Evangelho, não queira colocar a culpa na palavra de Deus ou nos crentes como um todo. São pessoas que estão acobertadas com a capa de religião e que entram na igreja para se esconder ali. E acham que escondida por trás dos panos irá para o céu. Não, senhores. Naquele dia será dito, afastai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. São chamados de praticantes de iniquidade. Porque durante o tempo que eles ouviram a palavra, eles descobriram que era certo e errado, mas continuaram fazendo errado. Vê? Só mais um pouquinho aqui para concluir. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, ele diz aqui, não existe condenação. Veja isto, viu? Não existe condenação. E então ele diz a condenação. Para quem não existe? Para aqueles que creem. Para quem existe condenação? Para aqueles que não creem. Então, para os filhos de Deus não existe inferno. Para um filho de Deus não existe lago de fogo. Para um filho de Deus não existe pecado. Para um filho de Deus não existe perdição. Porque ele foi eleito por Deus desde antes da fundação do mundo. E ele está livre destas coisas. Por isso, quando ele ouve a pregação da palavra, e a palavra diz tal coisa errada, então ele passa por longe daquilo. Porque ele não quer se contaminar. Ele não quer manchar o testemunho da palavra que está estabelecida em sua alma, em seu coração, no seu entendimento. Mas os outros, aqueles que antes da fundação do mundo não receberam essa eleição, lá já caíram desde o passado. Então, claro, quanto mais eles ouvem a palavra, mais aquilo cauteriza a sua consciência, ele diz, mas assim mesmo eu vou. Assim mesmo eu vou, e como diz o ditado popular, fica empurrando com a barriga. Vamos ver onde chega essa barriga, né? Pois bem, observe isto aqui. É que aqueles que não recebem condenação, eles creram. E aqueles outros que não creram no unigênito Filho de Deus, então para esses tem condenação. E então ele explica o que é isto. As Escrituras dizem no versículo 19. Nós estamos lendo, inclusive, no livro de João, capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta. Observe que para aquele que crê não tem condenação. Mas para aqueles que não crê, tem condenação. E aqui está o porquê eles são condenados. E a condenação é esta. E a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque suas obras eram más. As obras que eles praticavam eram erradas, eram más. Então a luz veio, mostrando o que é certo e o que é errado, dizendo, filho, não ande por aqui, não faça isso, não caminhe dessa forma, não se ajude com tal coisa, não faça isso.
mas aquelas obras erradas, obras de incredulidade, está em suas vidas e eles preferem mais as trevas do que a luz. Por isso Jesus disse, são poucos que se salvam. Estreita é a porta, apertado o caminho, que conduz ao céu, que conduz à salvação. E são poucos que encontram. E ele disse, mas é larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que caminham por esse caminho. Porque eles amam isto. Enquanto eles estão nesta vida, eles estão gozando todos os desejos da carne, todos os sentidos da vida, tudo que o diabo oferece. Ele diz, é meu, eu gosto disso, eu quero isto. Se sai uma piada imunda, suja, no outro dia aquilo é como um rastilho de pólvora. E está o mundo inteiro falando aquilo. Se sai um palavrão e uma amaldiçoada de uma novela, no outro dia aquilo está no mundo inteiro. Eles amam estas coisas. Agora, quando a palavra de Deus ensina algo, vê se eles decoram. Vê se eles querem saber aquilo que fala das coisas de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então a Escritura continua dizendo, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Chegue para o fumante e diga, rapaz, está estragando tua saúde, rapaz, para de fumar. Ele diz, para com isso, rapaz, deixa, vai cuidar da sua vida. Não é assim? Mas quando o médico diz assim, você tem só 3 meses de vida porque o câncer está comendo sua garganta, ei, meu Deus, misericórdia, misericórdia. Que misericórdia? Foi avisado tantas vezes antes. Você acha que é brincadeira? Quantas vezes a mulher não avisou o marido, não é? E você acha que é fácil uma mulher deitar-se com um homem fedendo a cigarro, a cachaça e todas essas coisas? Você pensa que isso é fácil? Eu soube recentemente um conhecido nosso, ele perdeu a mulher por causa disso. Avisaram tanto, mas a bebida não teve jeito. E vinha do serviço, passava primeiro no bar, já ficava sem conseguir se manter nas pernas, né? E chegava em casa já tarde da noite, um pé lá, outro aqui, um pé na sala, outro na cozinha, e a mulher não suportou aquilo. Que tipo de homem é este? E foi embora. E agora diz, agora eu estou bebendo que a mulher se foi. Mas antes bebia por quê? Não é? É complicado as coisas, né? Bem complicado. A mesma coisa quem se droga. Você diz, olha, você vai morrer. Você pode pegar uma AIDS aí com essas coisas, e você pode pegar uma doença incurável, uma overdose e tal, mas eles não querem saber disso. Vê? E assim sucessivamente. A mesma coisa é quem faz outras coisas erradas. Vê? Quando você fala sobre a verdade para isto, aquilo atinge o problema. Então as pessoas começam a te odiar. Elas ficam zangadas com você. Veja isto. Observe isso aqui. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Isto é o que diz as Escrituras. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. É como a barata. Acendeu a luz, elas procuram correr de um canto para outro. Não é? Não sei com quanta facilidade é que elas encontram brecha de parede, pano para se esconder, elas se escondem debaixo da riata do sapato. Olha, é uma coisa esquisita. Acendeu a luz, ela procura onde se esconder. A mesma coisa é quem está no erro. Não vem para a luz para que aquilo não seja descoberto. E quando você vem para a igreja e a palavra de Deus está sendo ministrada, a palavra de Deus é a luz de Deus para esse tempo. Então, claro que aquilo vai atingir você, porque a palavra de Deus estará mostrando sempre o que é certo e o que é errado. E naquilo que estamos errados, aquilo dói. Puxa, foi comigo, aquilo é carapuça, aquilo está me machucando. E queremos o quê? Que Deus coloque a mão na nossa cabeça e diga assim, olha, você é um filho tão amável, você é uma filha tão amável, eu gosto tanto de você. Não, senhores, Deus não é assim. Ou você está debaixo da misericórdia, ou estará debaixo do julgamento. Ou você cumpre a vontade de Deus e recebe os benefícios de Deus, ou você estará fora desses benefícios por não cumprir a vontade de Deus. Não é talvez, ou quem sabe, é sim, sim, não, não. Com Deus é assim. Vê? Essa é a forma das Escrituras. O irmão Jonatas está olhando a parte de cima, eu queria saber quantos minutos eu tenho aqui. Pois bem, agora não existe um de nós aqui sentado. Agora a coisa vai pegar para o nosso lado, viu? Nesse finalzinho aqui. Agora, não existe um de nós sentado aqui que não saiba, quer dizer, não é inocente, você já sabe disso. Não há nenhum de nós sentado aqui que não saiba que adultério é errado, que fumar é errado, e beber é errado, e matar é errado, e difamar é errado, mentir é errado, e cobiçar é errado, e todas essas coisas são erradas. É exatamente certo? Todo mundo sabe disso, não sabe? Todos nós sabemos que essas coisas são erradas. Qualquer pessoa sabe
que não são as ações que você traz. Não as ações que você traz. Agora a Escritura diz que eles não trazem suas ações porque a luz chegou. E eles simplesmente não trazem suas ações à luz. E, portanto, o sangue não é válido. O sangue não é válido. Por quê? Porque as ações que essas pessoas têm, que foi citadas aqui, tudo aquilo que é errado, eles não querem colocar isso sobre a luz da palavra e dizer, realmente eu quero me consertar disso. Eu quero aprender sobre isso, eu quero me livrar destas coisas. Vê? Então, quando uma pessoa tem esta predisposição, o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, atua sobre esta pessoa, limpando-a e purificando-a de todo pecado. Mas quando isto é escondido debaixo do tapete, não fosse expressão, quando isto é deixado às escondidas, então, claro, o sangue não é válido, porque a pessoa não quer se livrar daquilo. A pessoa não quer viver fora destas coisas. Vê? Ela quer continuar. Sim, senhores, essa é a questão. Bem, então o que acontece? Vamos voltar outra vez aqui. Veja, quando a luz chega, eles simplesmente não trazem suas ações à luz. Isto é o que a Escritura diz aqui em Hebreus. Vamos voltar para João outra vez. Nós vamos, 1 João capítulo 3, versículo 7. Que lemos, e diz assim, filhinhos, ninguém vos engane. Não deixe ninguém te enganar. Não deixe a Igreja Católica te enganar, dizendo que quando você morrer daqui, você vai para o purgatório. Viu? Obrigado. Não deixe ninguém te enganar, dizendo, não, você pode viver assim mesmo. Quando você morrer, tua família vai rezar uma missa de sétimo dia para te livrar. Não, senhores, isso é ideia. Foi que a Igreja Católica inventou para arrecadar dinheiro. Isso lá na idade, desde o tempo da Idade Média e tudo mais. Não deixe ninguém te enganar que há um purgatório. Para quando você morrer, você vai para o purgatório para purgar seus pecados. Não precisaria então Jesus Cristo ter vindo para morrer por você. Ele veio derramar seu sangue por você para te purificar do pecado. A única forma de você se livrar dos seus pecados é se arrepender deles e confessá-los à base do sangue de Jesus Cristo. Então a Bíblia promete que você se torna branco como a lã. Deus não vê nenhum mal, nenhum pecado em você. Você pode se chamar de santo e de santa, uma vez que por fé você aceita o sacrifício de Cristo. Mas não deixe ninguém te enganar com outra coisa, porque você precisa crer naquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Veja o que diz as Escrituras. Filhinhos, ninguém vos engane. Então também não deixe as igrejas evangélicas te enganar quando dizem que é só você trazer dinheiro para a igreja que está tudo bem para você. Não deixe as igrejas te enganar dizendo que quer ser abençoado por Deus, dê mais dinheiro. Isto é engano, isto é Satanás, para deturpar o verdadeiro evangelho. Vê? Ninguém vos engana, filhinho. Quem pratica justiça é justo. Vê? Assim como ele é justo. Ninguém vos engane, filhinho. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Vê? Agora, como pode você pecar se você é nascido de Deus? Por que a Bíblia diz que você não pode pecar? Porque você tem uma unção do santo. E você não precisa de nenhum homem para te ensinar. Você não vai precisar estar alguém dizendo, olha, não faz isso. Você não vai precisar que o pastor esteja te cercando, dizendo isso é errado. Eu vi você em tal lugar e parece que você não estava bem. Eu vi você conversando com as pessoas lá, eu te encontrei em tal lugar. Você não precisará disso. Quem comete pecado é do diabo. Aquele que é filho de Deus e a semente de Deus permanece nele, estes não pecam. Vê? Estes não pecam. Não precisa de ninguém para lhe vigiar. Aonde você estiver, você estará dando testemunho da verdade. A sua vida será um testemunho vivo daquilo que é correto, daquilo que é a verdade. É isto que as Escrituras nos afirmam. Você não precisa de nenhum homem para estar te vigiando, para te ensinar. Você sempre vai estar correto. Então aqui, vamos colocar de pé. Eu quero encerrar apenas contando esse segredo para vocês, disso aqui, nas Escrituras. Quando a Bíblia diz, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, está dizendo, porque a semente de Deus permanece em você. E por que é que você não comete pecado? Porque você está correto sempre. Está correto sempre. Lá na frente o diabo arma uma armadilha para você. E alguém vem com determinadas perguntas. Jesus disse, não fique preocupado com o que há de responder, porque na hora certa eu colocarei as minhas palavras em tua boca. Então, quando você responder, você responderá segundo a palavra de Deus.
Não importa se ali o diabo armou uma trama com alguém, com um vizinho, seja o que for, e diz, olha, não custa nada, é só dizer uma mentirinha aí para me livrar disso. Você diz, não, um filho de Deus não anda mentindo de um lado para o outro. Um filho de Deus não mente, o mentiroso é filho do diabo. Então a Bíblia diz que esses filhos de Deus, que a semente de Deus permanece neles. Eu pergunto, o que é a semente de Deus? A palavra. Jesus disse, a semente é a palavra de Deus. Então, se 24 horas você está ligado na palavra, você está meditando naquilo que é correto, como pode você pecar? Como pode você fazer coisa errada? Não, senhores. A Bíblia diz que aquele em quem está a palavra, que é a semente, essas pessoas não pecam. Isso significa que elas constantemente estão pisando em lugar sólido. Constantemente estão vivendo corretamente na presença de Deus. Amém? Mas isso é para quem tem olhos para ver, porque os outros estão sem olhos, estão cegos, então um cego pisa em qualquer lugar, cai em qualquer buraco. Mas você não pode estar cego. Você é filho da luz. Amém? Senhor Deus, nosso amado Pai Celestial, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti por este momento que tivemos, por estas poucas palavras pronunciadas nesta noite. Pedimos encarecidamente no nome de Jesus, que o Espírito Santo amplie isso em nossos corações e em nosso entendimento, Senhor. Transforma as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, ajuda essas pessoas que estão aqui presentes, nossos visitantes, seja quem forem, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo agora, tanto a igreja visível quanto aqueles que estão ouvindo através da transmissão pela internet. E aqueles que ouvirem esta gravação futuramente, que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos limpe, nos purifique de todo pecado, de todo mal, de toda injustiça, e que as obras de Cristo possam estar em nossas vidas e que possamos viver nesta terra dando testemunho daquilo que é a verdade. Aqui está um pedido de oração, Senhor, onde o irmão Manel pede por este seu caso, onde estará sendo levado a advogado de todas essas coisas. No nome de Jesus Cristo, colocamos isto em tuas mãos e tu conheces todas as coisas. Tu pode resolver todas as dificuldades, todos os problemas e, Senhor, resolver esta questão da melhor forma para que teu filho seja ajudado e abençoado por ti. Sabendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor, temos que crer que o resultado que tivermos disso será para o bem do teu filho, do nosso irmão. No nome de Jesus Cristo nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana. E sexta-feira estaremos aqui com o nosso culto de Páscoa. Deus os ajude.